Então vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. Hoje eu vou mostrar para vocês esse pedido bem bonitinho que saiu aqui na minha confeitaria em casa. Então vamos lá. A minha cliente me pediu um bolo da Barbie, gente. Então, como vocês sabem, a gente monta esse bolo no dia anterior, de noite, provavelmente umas 6, 7 horas da noite. Eu faço a massa, deixo essa massa esfriar. O recheio, dependendo de qual recheio for, se for brigadeiro, né? Brigadeiro de ninho, brigadeiro ao leite, eu faço um pouquinho antes para ele esfriar e quando a massa estiver pronta, aí a gente já conseguir rechear esse bolo completinho. Então, o meu bolo de 1,5 kg, eu faço ele na forma de 15 de diâmetro por 10 de altura. E ele tem 3 camadas de recheio e 4 discos de massa, formando assim o meu bolo de 1,5 kg. O meu de 1 kg eu também faço nessa mesma forma, mas como vocês sabem, aí eu diminuo a quantidade de massa e quantidade de camadas de recheio, que aí ele vai ficar um pouquinho menor. O de 1,5 kg aqui ele é mais alto. Todos os meus bolos de 1,5 kg, 2,5 kg, 3,5 kg e assim por diante, eles são um pouco mais altos do que mais largo, tá bom? Então vamos lá. Comecei batendo chantilly e eu fiz o chantilly num tom de rosa bem clarinho, porque o destaque mesmo do bolo não vai ser esse fundo rosa clarinho, eu vou vir fazendo mais detalhes. Primeiro eu fiz uma pré-camada, tá bom? Nada mais é que jogar um pouquinho de chantilly no seu bolo e vir espalhando. Você deixa ela, você pode fazer ela um pouquinho mais molinho, tá bom? Assim você vai preenchendo todas as imperfeições do seu bolo e também sabe esses farelinhos que fica soltando do bolo? Ele vai ficar todo grudadinho ali nessa camada de baixo. Então assim, não é obrigatório fazer, mas se você fizer, facilita um pouco aí a sua vida e evita essas coisas que eu te falei. Mas enfim, agora a gente vai passar o chantilly por todo o nosso bolo, desde a parte de baixo, vai subindo e até finalizar na parte do topo. Vai fazendo como eu tô mostrando no vídeo, conforme fosse umas linhas, tá bom? Toma cuidado com quantidade de chantilly, porque não é todo mundo que gosta, tá bom? Então assim, corta o bico da manga de confeitar, que é esse saquinho, pequenininho, não precisa ser tão grande. Porque quando você vir passando a espátula, você já vai retirar uma quantidade ali também para deixar esse bolo lisinho. Então acaba compensando tudo ali e não fica um excesso de chantilly, tá bom? Para ser um pouco mais fácil, você tenta alisar primeiro o topo, tá bom? E depois vem para as laterais. Às vezes eu inverto aqui, gente, coloco primeiro, liso primeiro a lateral, depois vou pro topo. Mas enfim. Toma cuidado também para o seu chantilly não bater demais e ele ficar poroso. No meu caso aqui, ele tava ficando bem poroso. Pode ver que eu borrifei um pouquinho de água, peguei o borrifador, joguei em cima. Dá para você pegar o próprio chantilly também, e jogar um pouquinho, para tentar deixar esse bolo liso, que nem eu tô fazendo agora. Borrifa um pouco de água gelada. Se não der certo, não fechar esses porinhos, que é o quê? Esse chantilly fica cheio de buraquinhos, aí não tem jeito, vai ter que retirar, tá bom, do bolo, hidratar e aplicar novamente. Você não precisa necessariamente descartar esse chantilly, jogar fora e bater um novo, não. Dá pra recuperar ele, tá bom? Você só toma cuidado pra você não raspar muito a ponto de chegar no bolo, tá? E toma cuidado também pra não tirar só um pouquinho e acrescentar um montão de chantilly e essa camada ficar muito grossa, tá? Tem que tomar esses dois cuidados. O ideal é que isso não aconteça, né? Que você bata o chantilly num ponto ali bacana, já aplique e finalize o bolo. Acabou. Mas não foi o que aconteceu aqui. Eu sinto o quê? Que quando o dia tá muito quente aqui, onde eu moro, o chantilly ele fica poroso muito, muito rápido. Às vezes você deixa no ponto perfeito, aí você vai fazer uma coisinha aqui, e quando você volta, o chantilly já tá todo poroso. Então, enfim, né? Questão também do chantilly, do lote, temperatura. Tem N fatores. Mas resumindo, dá pra recuperar, tá bom? Você não precisa descartar esse chantilly. Volta para a batedeira. O jeito mais fácil de você recuperar é você colocar um pouquinho de creme de leite gelado. Se você não tiver, não tem problema. Pega o próprio chantilly, bate um pouquinho, mexe que ele volta e fica super lisinho e normal, tá bom? Não dá gosto, não dá nada, não muda nada. Mas enfim, depois disso a gente volta a aplicar de novo esse chantilly no nosso bolo, que nem eu vou fazer agora. Vai aplicando da mesma forma que a gente fez, e vocês vão ver que agora ele vai ficar bem lisinho, tá bom? Porque como a gente hidratou super bem, ele vai ficar perfeito. Se for detalhe liso, melhor ainda. Se for na espátula, vai ficar legal também. Enfim, tá bom? É só, mas dá um pouco mais de trabalho quando acontece isso. Então tem que tomar um pouco cuidado só por isso mesmo.
E se esse tipo de coisa acontecer com você, gente, de primeira, nas primeiras tentativas, não tem problema, fique em paz. Por quê? A gente que trabalha bastante tempo, às vezes acontece do bolo ficar poroso, do chantilly não dar certo, entendeu? Tem muitas coisas aí que o pessoal acaba não gostando de falar, mas acontece também com todo mundo, tá bom? Então, assim, eu vou desistir porque eu não consigo acertar ponto de chantilly. Não, gente, testa, faz, testa de novo. Eu não gostei. Hidrata com leite condensado, hidrata com chantilly, hidrata com creme de leite. Vai tentando, uma hora vai dar certo. Você vai ter que testar, não tem jeito, tá bom? Pra você não ficar testando em bolo, pega uma forminha aí, uma bacia, algo do tipo redonda aí, e vai testando, entendeu? Bate um pouquinho só de chantilly, vê o ponto, alisa ali aquela forma, tá bom? Cola ela num pratinho, ou também tem esses pratinhos de isopor, esses bolo fake, compra um, vai testando. Tem N possibilidades aí de você treinar sem ter um custo muito alto, tá bom? Porque o que eu mais vejo vocês reclamando é questão de ponto de chantilly. E isso é super simples, tá bom? De resolver. É mais questão de teste, você vai fazendo no olhômetro. Se não hidratou, hidrata ele e acabou, vida que segue, tá bom? Mas então, vamos voltar aqui para essa decoração. O bolo ficou todo rosinha, mas num tom de rosa bem clarinho. Passei a espátula de textura como eu queria na lateral. Peguei o pincel, que a gente usa normalmente para passar margarina, ou pincelar alguma torta, algo do tipo. Passei em cima para ficar bem bonitinho, como fosse uma espiral. E agora a gente vai vir aplicando esse glitter, é glitter comestível, tá bom, gente? Eu uso a marca que tiver lá na loja de confeitar, aqui perto, que normalmente eu compro aqui. A cor dele é pink. Então, aqui é super simples de aplicar. Você não coloca nada na bombinha a não ser o glitter e vai borrifando, tá bom? Tenta deixar esse canudinho que vai na bombinha, dependendo do glitter, ele entope mesmo. Pode ver que às vezes eu dou uma batidinha, porque esse modelo específico desse glitter, ele é um pouco mais grosso, então ele acaba entupindo a minha bombinha. Mas nada que você bata ali, ele sai, tá bom? E fica tudo ok. Mas não vai algo de cereal, não vai nada demais, é só mesmo o glitter, aplica no bolo que ele já dá esse efeito bem legal. Nesse bolo, eu ainda vou fazer um detalhe, tá bom? Com o bico de confeitar. Deixa a bancada bem limpinha quando você for trabalhar com glitter, porque tudo que cair na bancada você consegue recuperar e utilizar novamente outro bolo, porque ele cai, se você for aplicar, você vai ver que ele cai mais fora do que no bolo. Porque o borrifador ele expande, né? Vai pra tudo que é lugar. Então aplica assim no bolo, mas cai muito na bancada. E se você não recuperar, gente, acaba sendo um desperdício muito grande. Porque cada potinho desse, eu não sei quanto que tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá numa faixa de 12, R$ 14 um potinho com 5 gramas de glitter. Então, assim, é bem carinho. E esse valor também do glitter a gente repassa pro cliente. Vamos supor que ele quer um bolo todo no glitter. A gente tem que ver mais ou menos quantos potinhos vai usar e eu repasso esse valor pra ele, tá bom? Entra como adicional. O bolo do jeitinho que tá aqui, ele já fica bem legal, tá bom? Dependendo do topo, como você vai colocar, se for flores, é bem interessante. Ele fica um delicado, mas quando você acrescenta um topo, ele fica perfeito. Ele fica um delicado bem simples, bem bonitão. Mas aqui é para o aniversário de uma criança e a gente queria que ele ficasse um pouco mais chamativo. Então eu optei por fazer pequenas rosetas bem pequenininha na parte de baixo e a gente também ainda vai aplicar o topo personalizado da Barbie, né, gente? Esse bolo é bem Barbie, bem brilhoso, com bastante informação. Se ele ficasse só assim, ó, pode ver que já é um charme. Os bolos sem topo tem alguns modelinhos que eu acho um charme. Tem outros que fica mais simplesinho. Mas enfim, né? Vai do gosto do cliente, quem manda é o cliente. Se ele quiser, a gente deixa ele mais simples. Se quiser com mais informação, a gente coloca também. Esse topo personalizado, quando é topo simples, que é esse feito no papel foto, que não tem camadinhas, que não é 3D, como vocês sabem, eu faço aqui na confeitaria mesmo. Imprimo, recorto, faço a proteção atrás para poder entrar em contato direto com o bolo. E ele não transfere, tá bom? Acaba não manchando. E o bolo, gente, já vou mostrar o bolo pronto pra vocês. Mas se você já assistiu até aqui, você já sabe, né? Curte, comenta esse vídeo, compartilha com alguém e se inscreve no canal, que isso ajuda muito, muito, tá bom? E eu tô postando vídeo pra vocês aí 3 vezes na semana. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão e até a próxima. E assim ficou o nosso bolinho pronto, com bastante detalhes e bastante informações.